privilegiado. Mas não fale que eu pedi para fazer isso. Privilegiado. Tá bom? Finge que vocês nunca viram eu falando isso. Mas coloquem para vocês não esquecerem. Porque eu sei que eu estou brincando, estou tirando sarro, mas às vezes a gente esquece. Eu vou sair da frente para tirar foto. Pronto. Eu não quero aparecer na foto. Oi? Foro privilegiado não é mais profissional? O foro privilegiado é um nome errado para o tipo penal. É uma forma de falar que ele tem um privilégio. Mas o nome não é foro privilegiado, o nome é foro por prerrogativa de função. E aí o pessoal fala foro privilegiado porque é mais fácil. Imagina um jornalista falando assim, não. O ministro Sérgio Moro foi processado por foro de prerrogativa de função. Eles falam por foro privilegiado, é errado falar. Mas quando a gente fala em foro privilegiado, todo mundo entende. Então por isso que eu falo, se precisar, põe o privilegiado ali. A gente sabe o que é, mas é errado falar isso. Pessoal, dúvidas nisso aqui? Pronto. Olha que difícil foi entender a diferença entre crime e contravenção penal. Doeu? É isso. Existem outros critérios para diferenciar? Vários outros. Eu preciso saber de todos esses critérios? Para o concurso dos senhores? Não. Com isso aqui eu vou matar a diferença de todos e vou conseguir pôr na prova a diferença de todos. Podem ficar tranquilos, não vai passar disso. Tá bom? Pessoal, eu ia continuar a aula, mas eu tive uma ideia genial, que eu não sei se foi. Artigo 109, 103? 109 da Constituição Federal. Eu tive uma ideia, vou até arrumar aqui, e quem está vendo isso aí em casa, né? Quem está vendo isso aí em casa, pode precisar entender melhor o que eu escrevi aqui, Constituição Federal. Nem que pode pausar e ouvir, né? Mas tudo bem. Veja, eu trouxe algumas questões que vão discutir exatamente tudo que nós falamos até agora, que eu queria discutir com os senhores e trocar umas ideias. Pode ser? Eu ia passar ela no WhatsApp, porque eu vi que tem uns professores que estão fazendo isso. Só que eu achei que... Aí o aluno não traz. Aí, sabe? Aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou imprimir essas questões, junto com a prova dos meus alunos que está aqui dentro, e vou passar para os meus alunos e a gente discutir isso em sala, em troca de fazer em casa, faz junto. Não é melhor? Vamos fazer assim. Aí a gente vai batendo um papinho aqui, e depois que o pessoal está em casa, eu deixo com o Valdinei, o que eu deixo disponibilizado? Eu mando no WhatsApp, assim. Pode deixar. Não precisa, é bom. Põe na nossa secretária. Foi a nossa secretária. Vamos lá, foi a Ricardo de Prado. Agora ela sorria tranquilo, olhando e mais rápido. Puxa aí. Posso pegar o Pronto. Vamos fazer isso aí junto? A gente vai discutir isso aí junto, vai ser legal. Uma. Mentira, pessoal, vê lá. Primeiro eu só peguei questões da CESP, da VUNESP, e aí tem umas outras coisas aí. FUNCAB, tá? Todas essas questões, eu acho que só duas são de delegado de polícia. Todas as outras são de investigador de polícia e escrivão. Por quê? São as que eu achei mais interessantes relacionadas a esse tema aqui, tá? E porque o tempo não deu para pegar mais que 10. Vamos lá, vamos ler junto a primeira lá, ó. A primeira do CESP é agente de Polícia Federal. Fala assim, ó. Depois de adquirir um revólver calibre 38, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado, sem autorização e em desacordo com determinação legal. O comportamento do suspeito José levou a ser abordado em operação policial de rotina, sem autorização do porte de arma de fogo, foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado um inquérito policial. Primeiro que a CESP construiu muito mal esse enunciado. Né? Podia ter falado que teve a prisão de flagrante, podia ter trabalhado com outras coisas, mas não vamos entrar nesse assunto. Aí tem lá, tendo como referência essa situação hipotética, julgue o seguinte: se, durante o processo judicial que for submetido, for editada nova lei que diminuiu a pena para o crime de receptação, ele não poderá se beneficiar desse fato, pois o direito penal norteia-se pelo princípio da aplicação da lei vigente à época do fato. Tá certo isso aqui, pessoal? Errado. Por que está errado isso aqui? Porque tem que aplicar. Nós temos a retroatividade da lei penal. Lembra da sucessão das leis penais? É isso, está errado. Por que foi mal construído esse texto? Veja, primeiro que eu estou mais preocupado com o porte de arma de fogo aqui do que da receptação do crime que ele sabia ser. Pelo amor de Deus, eu posso até pensar no princípio da consunção aqui, falando que o porte da arma tenha absorvido a conduta da receptação. Vocês já estudaram a consunção? Então vocês vão estudar isso. O princípio da consunção fala que o crime mais grave absorve o menos grave, se eles estão no mesmo contexto fático ali.
Eu consigo ver a construção sendo aplicada aqui. A CESP meio que forçou, mas no que ela propôs, está errado, porque nós temos a retroatividade da lei penal benéfica. Beleza? Segundo lá, esse delegado de polícia. Manuel praticou conduta tipificada como crime. Então veja, olha a primeira informação que eu preciso saber. Se ele falou que a conduta é tipificada como crime, eu já sei que não é contravenção penal. Então eu já sei que não é prisão simples, eu já sei que não se pune a tentativa, eu já sei que não é que é público incondicionado, que é 5 anos, etc, etc. Você viu? Com uma única palavra eu já consegui identificar tudo isso. Perfeito? Continuando. Com a entrada em vigor de nova lei, esse tipo penal foi formalmente revogado, mas a conduta de Manuel foi inserida em outro tipo penal. Nessa situação, Manuel responderá pelo crime praticado, pois não ocorreu abolir-se o crime com a edição de nova lei. Está certo ou errado isso? Está certo. Por que está certo? Você consegue, vai. Nós falamos isso na última aula, final da última aula. Você estava aí? Tá, então tenta puxar. Ele revogou, porque revogou, quando entrou a nova lei, revogou o crime que ele tinha praticado no passado. Mas se revogou, teve abolido crimes, então? Então, aboliu o crime que ele praticou. Não, então é errado. A resposta de Manuel foi inserida em outro tipo. Isso é importante. Lembra que eu falei para os senhores que para abolir crimes eu preciso de descontinuidade típica normativa, ou seja, aquilo tem que deixar de ser crime, tem que deixar de ter previsão. No caso do Manuel, está falando que foi inserido em outro tipo penal. Portanto, não houve descontinuidade típico-normativa. Então, não houve abolição crimes. Então, essa questão está certa. Ele vai ser punido ainda. Que exemplo que eu poderia citar aqui dessa descontinuidade típico-normativa? Lembra que eu falei para os senhores do crime de estupro e atentado violento ao pudor? Esse é o exemplo. Manuel cometeu o atentado violento ao pudor, veio a lei em 2009 e mudou para o crime de estupro. Ele vai ser punido? Vai, porque não houve descontinuidade típico-normativa. Beleza? 3. Investigador de polícia da Punesp. No que diz respeito ao lugar do crime, o Código Penal adotou a teoria. Antes de mais nada, mnemônico. Lugar do crime, qual que é a teoria? Luta, tá, esse é o mnemônico. Lugar do crime é? Lugar. Luta. Ubiquidade omissa. Perfeito. Então, eu já sei que a teoria a ser aplicada é da ubiquidade. Ponto. Vai falar pra gente. Adotou a teoria do resultado, ou seja, considera-se o crime praticado no lugar onde se produziu ou deveria produzir esse resultado? Tá certo isso? B. Da ubiquidade, ou seja, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, como todo o embate, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Tá certo essa? Tá. Teoria da ubiquidade. E vai continuar lá, da atividade, ou seja, o crime praticado no momento que ocorreu a ação. Aí vem com duas teorias que eu acho maravilhosas. Da extraterritorialidade. Isso tem alguma coisa a ver com lugar de crime, tempo de crime? E embaixo, da territorialidade estendida. Isso fala alguma coisa? Não, eu quero saber a teoria. Isso vai ser aplicado para o lugar de crime, mas não é teoria de aplicação. Teoria é ubiquidade, então letra B. Pessoal, sobre a territorialidade e a extraterritorialidade da lei penal, previstas nos artigos 5º e 7º do Código Penal, assinale a alternativa correta. Vai ter lá pra gente. Ao crime cometido no território nacional, aplica-se a lei brasileira, independente de qualquer convenção, tratado ou regra de direito internacional. Tá certo isso? Tá errado. Por que está errado? Independente de qualquer tratado? Não, não é assim que funciona. Pode ser que tenha um tratado que tenha que ser punido de outra forma. É uma exceção da punição da nossa lei. B. Ao autor de crime praticado contra a liberdade do presidente da República. Autor do crime praticado contra a liberdade do presidente da República. Eu já consigo pensar no que aqui? Na extraterritorialidade incondicionada, se eu estiver falando em extraterritorialidade, não é? E vai lá. Quando em viagem a país estrangeiro, aplica-se a lei do país que os fatos ocorreram. Não é incondicionada, que mesmo se ele for condenado lá, vai ser aplicada a lei daqui também? Então está errado. Continua. Embarcação brasileira a serviço do governo brasileiro, para os efeitos penais, é considerada extensão do território nacional. Está certo isso? Certíssimo. Se está a serviço do governo brasileiro, essa era a resposta que nós tínhamos que marcar. C. Mas vamos continuar. Crime cometido no estrangeiro, praticado por brasileiro, fica sujeito à lei brasileira, independente de satisfação de qualquer condição. Não é extraterritorialidade hipercondicionada ou condicionada?
Esse caso é condicionado, que foi o brasileiro que cometeu. Beleza? E, por fim, aplica-se a lei brasileira ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Tá certo até aí, não tá? Aí ele continua, independente de satisfação de qualquer condição. Pô, tem 7 condições que ele vai ter que cumprir. Perfeito? Então tá errado por conta disso. Continuando lá, Unesp investigador. Assinale a alternativa que indica a teoria adotada pela legislação quanto ao tempo do crime. Retroatividade, atividade, territorialidade, ubiquidade e extraterritorialidade. Pessoal, tempo do crime. Lutar. Lembra sempre disso. Tá, tempo, atividade. Beleza? Então, B, atividade. Funcado, escrivão. O artigo 3º do Código Penal dispõe: a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinam, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. O referido artigo prevê o fenômeno da coculpabilidade. Professor, o que é coculpabilidade? Nós estudamos isso ainda. Então, só por causa disso, já tinha que falar para mim que não, porque eu não estudei isso ainda. Mas o que é coculpabilidade? É teoria de concurso de crimes. Concurso de pessoas, na verdade, dentro do crime. Se eu estou falando em concurso de pessoa, não tem nada a ver com a aplicação da lei. Beleza? Segundo, tipicidade conglobante. Cara, o que é tipicidade conglobante? Ninguém vai me perguntar isso? É a teoria mais louca que existe do direito penal, que é criada por um argentino chamado Raul Eugênio Zaffaroni. Essa teoria da tipicidade conglobante, ela explica mais ou menos aquela ideia do princípio da ofensividade, que fala o seguinte, que aquilo que não é considerado como ilícito em nenhum ramo do direito, também não é para o direito penal. Lembra que eu falei isso para os senhores? Se aquilo não é errado em ramo nenhum do direito, por que eu vou aplicar o direito penal naquilo? Lembra dessa teoria? Isso é a teoria da tipicidade conglobante. Se não é ilícito para ninguém, não é ilícito para o penal também. Beleza? E aí ele vai falar, retroatividade da lei. Faz sentido retroatividade da lei aqui? Por que não? Está falando que crime, lei excepcional temporária, vai ser aplicado ainda que tenha cessado a sua vigência para a pessoa. Isso. O que significa retroatividade? Voltar. Aqui ele está falando em voltar? Ele está falando em ir para frente. Não é isso? E aí, abolício crimes. Isso aqui, lembra que eu falei que eles faziam essa pegadinha? Porque, revogou a lei e deu abolício crimes, né? Não, por quê? Qual que é a exceção aqui da sucessão de leis penais? Quando eu falo em lei excepcional temporária, ela continua valendo mesmo depois de cessada a sua eficácia. Não é isso? E, portanto, ultratividade da lei penal. Ou seja, ela vai se aplicar com efeitos futuros. Beleza? Lembra que eu falei que eles fazem pegadinhas com abolício, crimes, retroatividade da lei dessas coisas? É exatamente isso que eles fazem. E pode ver lá, ó, Funcado. Eu consigo achar mais umas 10 ou 15 questões da CESP nesse sentido. Vai, é óbvio, vai cair, só vamos mudar a forma de perguntar. CESP, investigador de polícia. O princípio da legalidade compreende. Os senhores se recordam do princípio da legalidade? Vocês não decoraram isso ainda? Vamos decorar junto comigo? O que é o princípio da legalidade? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Princípio da legalidade. O que eu consigo identificar daí? Que se não é fato considerado como crime, não vai ter pena. Correto? Então, de acordo com esse princípio, a capacidade mental de entendimento do caráter ilícito do fato, no momento da ação ou da omissão, bem como de ciência desse entendimento. Isso é legalidade? Só que fala em imputabilidade, não é? O cara que não tem capacidade mental é inimputável. Então, se ele tem capacidade, ele é imputável. Quer dizer, eu vou aplicar o direito penal para ele. É isso que está me falando aí. O juízo de censura que incide sobre a formação, a exteriorização da vontade do responsável por um fato típico ilícito, com o propósito de aferir a necessidade de imposição de pena. Só que é sanção penal. Não é? O cara cometeu um crime, tinha vontade de cometer, eu vou lá e aplico uma pena. Continua. A oposição entre o ordenamento jurídico vigente e um fato típico praticado por alguém capaz de lesionar ou expor a perigo de lesão bens jurídicos penalmente protegidos. Isso é legalidade? O que é legalidade? A obediência às formas e aos procedimentos exigidos na criação da lei penal e principalmente na elaboração do seu conteúdo normativo. Não é isso? Perfeito. Ó, obediência à forma e aos procedimentos
procedimentos legais. Para criar lei eu não preciso ter uma obediência formal? Lembra que nós falamos disso? Obediência à forma. Criação da lei. Principalmente na elaboração do conteúdo normativo. Lembra que eu falei que eu não posso criar uma lei que não tem nada a ver com nada? Quando nós falamos dessa criação de leis, eu crio uma lei que é contrária aos princípios do direito penal, eu posso fazer isso? Não, porque eu vou estar ofendendo o princípio da legalidade. Essa era a hipótese. Aí tem lá, conformidade da conduta reprovável do agente, modelo descrito na lei penal, vigente no momento da ação ou da omissão. Só que foi um mando de nada com nada, com nada com nada, assim, pra saber. Não tem como entender porque não tem nada com nada aqui mesmo. Não precisa fazer essa cara, professor, que eu entendi. Tá falando nada. Ele juntou um monte de palavras bonitas e falou assim, ó, isso aqui é, tá? Então não tem nada com nada aqui mesmo. FEPES, escrivão de polícia. É correto afirmar acerca dos princípios constitucionais de direito penal. Pessoal, pelo horário eu vou pular só para certas, tá? B. Para beneficiar o réu, a lei penal poderá ser aplicada retroativamente. Tá certo isso? Não tá? Pronto, tá aí. Professor, vamos ler, esse aqui é legal. A fixação dos crimes e das respectivas penas não depende de lei formal. Acabei de falar do princípio da legalidade, que eu preciso de lei formal. A lei precisa cumprir os requisitos legais. A lei não pode deixar de incriminar uma conduta já tipificada por legislação anterior. Ué, isso aqui não é abolício crimes? Lógico que pode. As penas cruéis poderão ser aplicadas caso o delito cause grande comoção social. A Constituição veda isso. Eu não posso ter pena humilhante. Princípio que nós estudamos também. Na impossibilidade de cumprimento da pena pelo réu, os seus familiares poderão ter a liberdade restringida. Lembra que eu falei para os senhores que ela não pode passar em hipótese nenhuma para a pessoa da família, só daquela pessoa? A morte, inclusive, extingue a punibilidade do agente. Beleza? Agente Polícia Civil 9 lá. Sobre a retroatividade da lei penal, é correto afirmar. Então, retroatividade quer dizer que ela volta para atingir algum determinado fato, correto? Caso haja a descriminalização de determinada conduta, serão beneficiados aqueles que a cometeram, ainda que tal prática tenha ocorrido em data anterior à revogação da lei incriminadora. O que eu estou falando aqui? Que se uma conduta for descriminalizada, todos aqueles que cometeram essa conduta antes da descriminalização serão beneficiados com isso. Tá certo isso? Isso não é retroatividade da lei penal? Professor, mas aí tem salvo se for crime permanente, o crime... O texto não trouxe isso pra gente, então não vou discutir isso. É isso que tá certo. Tá? E a última lá, pessoal, escrivão de polícia civil. Um crime de extorsão mediante sequestro perdura há meses. E nesse período, nova lei penal entrou em vigor, prevendo causa de aumento de pena que se enquadra perfeitamente no caso em apreço. Veja, o texto te falou tudo o que você precisa saber de uma forma indireta. Vamos lá. Crime de extorsão mediante sequestro. Você fala, professor, mas extorsão mediante sequestro, será que é crime permanente? O artigo foi legal com você. Ele falou o quê? Que perdura há meses. A gente falou que é crime permanente. Né? E vai lá. E nesse período, então no período em que o cara estava fazendo a extorsão mediante sequestro, entrou uma nova lei em vigor. Correto? Quer dizer que enquanto tinha a nova lei entrando em vigor, ele estava cometendo um crime permanente. Correto? Prevendo causa de aumento de pena que se enquadra perfeitamente no caso. Ou seja, ele estava cometendo um crime permanente, veio uma causa nova de aumento de pena e se enquadra naquele caso. Aí eu te pergunto, eu posso aplicar isso para ele? Sim. Lembra da súmula 711 do STF, que ela fala pra gente que em crime permanente, crime continuado, eu aplico a lei penal mais grave, independente de qualquer coisa, se ele tiver cometido algum ato de execução do delito dentro daquela nova lei. Aqui é a exceção da retroatividade da lei mais benéfica. Aqui, a lei penal aplica, se ele estava cometendo crime permanente quando alterou a legislação, e ele continuou depois que alterou a legislação, eu aplico a lei mais grave, ainda que seja mais grave. Ou a mais benéfica, se a nova for mais benéfica, não tem problema. Beleza? O último ato de execução é o que manda a lei que vai ser aplicada quando eu falo em crime permanente e continuado. Beleza? É isso, pessoal. Dúvida? Vai lá, por favor. A 9, vamos voltar lá. A 9 é a A. Aí está falando assim: caso haja descriminalização de determinada conduta, serão beneficiados aqueles que a cometeram, ainda que tal prática tenha ocorrido em data anterior à revogação da lei criminalizadora. O que está querendo dizer? Que o agente cometeu um crime, que era considerado como crime, e antes dele ser julgado, ou depois dele ser julgado, veio uma lei que descriminalizou, ou seja, houve um abolício crimes.
E aí ele está falando que essas pessoas que cometeram esse fato antes do abolício crimes serão beneficiados pela lei nova que é mais benéfica, que revogou. É isso. As outras ali estão muito erradas mesmo. Assim. Se vocês não conseguirem, depois na próxima aula a gente conversa, mas está muito errado mesmo. A 10 é a 10 é a C, né? Esse é C. Beleza, pessoal? Só põe aí na frente da 10 de vocês que não tem, escreve aí súmula 711 do STF, pra vocês não esquecerem.